Está entrando no ar o Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto. Fala galera, estamos começando o primeiro episódio do podcast Papo Reto Paraíba. E hoje nós estamos aqui com uma figura super importante aqui de Esperança, o pastor Michael. Se apresente, por favor. Que maravilha estarmos hoje juntos aqui nesse primeiro dia e poder estar participando com vocês e falar um pouco sobre a minha vida, sobre a trajetória, aquilo que a gente vem realizando aqui na cidade de Esperança, né? Sou Michael Lopes, sou filho de Iris e Marcone e também sou neto de uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Esperança, né? Saudosa memória, Maria de Lourdes Lopes, conhecida como Lourdes Parteira, que foi vereadora durante 12 anos, né, porque no período que ela foi vereadora, o mandato era de 6 anos. Então, ela teve 2 mandatos. Também presidente do sindicato patronal, foi presidente também na confederação em João Pessoa. Então, ela sempre esteve envolvida nessa área da política. Também sou pedagogo, psicopedagogo e estou atualmente como secretário de Educação aqui no município de Esperança e presidente da Undim Paraíba. E ele esqueceu de falar que ele também é blogueiro. Eita! Pastor, Exatamente. A gente viu que o senhor passeou por várias áreas aí, né? Então, vamos começar pela área da política, no caso, sim, né? Sim. O senhor falou da Lourdes Parteira, então é daí que veio a veia política? Exatamente. Eu acho que esse lado político, atualmente nós estamos bastante envolvidos, veio desse lado dela, né? Eu me recordo que mesmo na infância, criança, a nossa residência sempre era lotada de pessoas. Ela era bastante conhecida, principalmente no meio dos agricultores. E eu sempre falava assim, eu não quero saber dessa parte política. Mas vendo, eu posso dizer assim, a avó sempre foi muito envolvida no sindicato e ela tirava o bujão dela para ela poder dar às pessoas. Ela tirava dela para poder ajudar as pessoas. Então, esse lado político veio dela sim. E ela sempre mostrou que deveríamos estar fazendo bem às pessoas. Né? E eu acho que aí vai mais além da política, na verdade. Né? Exatamente. Então, eu aprendi muito com ela. Ela foi um exemplo para mim nessa área de uma pessoa que se dedicou mesmo aos pobres, de ajudar o próximo, de ver uma pessoa que estava preso e ela lutar para ir ali com a família para tirar, para ir à farmácia, as contas eram cheias. Então, uma pessoa que sempre se dedicou muito por esse lado humano, pensando no humano, ajudando as pessoas. Então, eu acho que veio esse lado veio dela, principalmente quando eu realizo ações sociais, aí eu me lembro da parte que ela sempre ajudou as pessoas. Legal, bacana. E por onde começou? Assim? Começou como pastor, começou como educador, depois foi para a política. Eu soube até que é cantor. Tem uns vídeos aí, tem uns CDs gravados. Conta pra gente. Então, eu sempre observava, participava das reuniões do sindicato. Então, comecei fazendo os cursos que eram oferecidos no sindicato, mas nunca tinha pensado nem ser pastor, nem ser cantor, nem ser blogueiro, nem estar envolvido em política, nada disso, né? Eu sempre tenho um sonho de fazer letras ou psicologia. Mas os caminhos não são como a gente deseja, como a gente traça, como a gente pensa. As coisas foram tomando outro rumo, né? Eu fui me envolvendo dentro da igreja, assumindo cargos de liderar jovens, tomar conta de criança. E isso chegou ao ponto de fazer um curso de teologia. Então, o pastor, ele veio antes do educador. Veio antes. Então, nesse período que eu comecei com um trabalho com crianças, com 17 crianças, ensinando o ensino bíblico. Então, foi a partir daí que eu disse, não, eu tenho que me preparar melhor para ensinar as crianças, então eu vou fazer um curso de teologia. Dentro do curso de teologia, eu sentia a necessidade de ter um curso de pedagogia, porque vinha a didática, porque eu sentia a necessidade de me aprofundar. E eu fazia o curso de teologia, mas com o pensamento que eu falava assim, não, eu não quero ser pastor, não quero ser presbítero, eu quero ser uma pessoa que tenha um conhecimento bíblico para que eu possa ensinar. Estudava pedagogia e falava assim, para que eu estou fazendo pedagogia? Somente para ensinar as crianças na igreja. Também não sabia que lá na frente teria os resultados, né? Então, fiquei fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo. De segunda a sexta-feira, estudava teologia à noite, em Campina Grande, e nos sábados, o meu sábado todinho, era o curso de pedagogia. Então, foi a partir daí que começou teologia, depois pedagogia, e dentro disso tudo,
foi aparecendo uma outra função, que era louvar na igreja, né? Eu gostava dos louvores, cantava com os irmãos da igreja. Aí surgiu o primeiro CD. Vamos gravar um CD de corinhos inesquecíveis, que era aqueles corinhos antigos, né? A gente chama corinhos, que são músicas antigas, né? Que muita gente atrás, nas igrejas anteriores cantavam. E vamos gravar, junto com a saudosa missionária Alice. Depois deste CD, foi quando eu disse assim, não, agora eu vou fazer um CD que seja de uma qualidade maior. Eu quero um bom fotógrafo, eu quero um bom estúdio, eu quero que ele seja produzido em um outro local. E eu comecei a entrar em contato com compositores de São Paulo, Rio de Janeiro, em que me doaram as músicas, né? E fizemos um CD que eu lancei em São Paulo, Rio de Janeiro. Esse CD rodou aí muitos locais. E foi quando veio era o pastor, aí estava estudando teologia, cantando e fazendo pedagogia. E a história do pastor foi como? Foi se aproximando a formatura e o pessoal começou a me questionar, você vai ser o quê? Você quer ser missionário? Você vai ensinar? Só que eu já estava tão envolvido dentro da igreja, assumindo tantos cargos dentro da igreja, que chegou ao ponto de falar assim, por que você não fica como pastor? Eu sabendo que a responsabilidade era grande, muito grande, mas tomei a decisão de aceitar o convite. Eu acho que até hoje eu sinto esse peso dessa decisão daquele dia. Então, por que o senhor sente esse peso assim tão presente? A responsabilidade é muito grande, né? Quando você sabe que sobre você estudou teologia, né? O conhecimento sobre Deus, e você tem que passar isso. Então, todas as suas ações, você precisa demonstrar Deus, a paz, a tranquilidade. Pode o mundo estar se acabando, mas dentro de você tem que ter isso interiormente dentro de você, essa paz, para você transferir a paz. Imagina aí, você está passando um problema e eu trago mais problema para você, né? Eu tenho que chegar para você com muita paz, com muita tranquilidade e mostrar que Deus é a solução para você. Esse peso de ser pastor, ele aumentou a partir do momento que o senhor decidiu virar influenciador digital? Aumenta totalmente, né? Porque tem algum tipo de preconceito? Muita coisa sempre foi nova. Por exemplo, ser o pastor solteiro. Hoje existem vários, mas na minha época, quando comecei, era raro. Uhum. Eu também, na época, além disso, ainda fazia parte de um ministério de dança da igreja. Então, eu que fundei. E, então, era o pastor novo, solteiro, que dançava, levando o povo a dançar. Então, isso era muito novo para todo mundo, né? E quando eu iniciei nessa parte digital, foi divulgando as ações da secretaria. Então, quantas das vezes eu pegava o celular, eu mesmo ainda tímido, observando o pessoal que estava já na área, e eu começava a mostrar assim, aqui, olha, foi comprado pela prefeitura, Secretaria de Educação. A partir daí começamos. Mas aí foi surgindo o peso, porque eu comecei a pesquisar. No início, não existia pastores blogueiros. Hoje eu já tenho pessoas que eu acompanho que são pastores que fazem essa parte, mas quando eu comecei, o início do ano passado, não existia, era tanto. Então existia aquela interrogação, mas tá certo, pastor blogueiro? Não vai enfrentar uma série de coisas, né? Aí pastor, blogueiro e secretário blogueiro, que também não existia. Secretário de Educação blogueiro, então também foi uma novidade no meio educacional, no meio dos secretários, que até hoje ainda tem aqueles secretários mais conservadores, engessados, né? Que ainda não entendem, ainda dizem assim, mas ele está fazendo divulgação. E outros ficam dizendo, é legal, estou gostando, você está divulgando as ações da educação. Mas eu acho que a rede social está aí para isso, né? Exato. A gente saber usar de uma boa forma para que traga comunicação, né? Muita gente usa de forma errada, do meu ponto de vista, usa como forma de explorar ou trazer uma informação errada, levantar fake news e tudo mais. Mas fiquei com uma curiosidade. O CD que está gravado, está disponível para o pessoal baixar? O CD que está gravado, né? Assim, foi uma história. O CD existia um título, né? O Deus que não perde em questão. Deus não perde em questão. E durante muito tempo a gente saía muito, eu divulgava muito aqui na região. Uhum. Como eu disse, em Rio de Janeiro e São Paulo, teve um período de passar 2 meses lá, nas igrejas, conheci muita gente. E quando eu comecei na educação mesmo, como secretário, eu disse assim, agora chegou a hora de dar uma pausa, porque eu não teria como estar saindo tanto, né? Eu viajava muito, eu viajava com o CD e o DVD de pregações. Então, eu disse, não tem como sair tanto, eu vou dar uma pausa, né? Então, até eu dei uma pausa, já iria lançar o 3º, já estava em estúdio gravando, parei o estúdio também de gravação, porque eu disse, agora chegou o período da
da educação. Sim. Então, assim, não está disponível ainda. Quem sabe no futuro a gente vai disponibilizar isso. Aí, pessoal, vai lá na rede social do pastor e cobra ele lá o CD. Tem DVD também. Tem DVD também. Então, assim, essa foi a trajetória, né? A partir daí foi que a gente, tanto a parte educacional, a parte espiritual, foram se encaixando uma dentro da outra. E dentro disso tudo, quando eu terminei teologia, foi que eu disse assim, agora esse curso de pedagogia, com 6 meses eu terminei. Com 6 meses depois, chegou a ideia de fundar a Escola Rei. Foi quando eu disse, vou fundar a Escola Rei. Eu vou fundar uma escola de educação infantil, sem ter R$1 no bolso, como diz. E que era próximo à igreja, né? E que era próximo à igreja, porque eu disse assim, sem ter espaço, sem ter mobília, eu disse, vou fundar dentro do departamento da igreja. Então, foi fundado dentro do departamento da igreja, né? Na época, a Igreja Evangélica Comando de Oração, e fundamos lá dentro. E a ideia, depois de um ano de escola, vendo os desafios da educação, que não são fáceis, principalmente a educação privada, eu queria desistir. Sim. Mas no encerramento do ano letivo, do ano de fundação, os pais diziam, o ano que vem eu vou matricular o meu filho, vamos divulgar. E eu disse, vou enfrentar mais uma vez. Quem sabe passar uns 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como é que tá? E foi quando eu entendi que eu passei 4 anos estudando pedagogia, porque vinha a Escola Rei, mas eu não sabia que lá na frente o Rei seria o caminho para o convite chegar como secretário de Educação, que estamos hoje, né? Quando você falou de estereótipo, né, desse preconceito na parte do pastor, e foi se criando esse preconceito e tal, juntando com a Escola Rei, existiu esse preconceito de algumas pessoas por parte religiosa, vamos dizer assim, surgiu a Escola Rei e os alunos ali seriam só mais, vamos dizer assim, evangélicos? Sim. Porque o professor era um pastor. A ideia seria o seguinte, o pessoal no início, me lembro que quando a gente começou a realizar a matrícula, o pessoal falava, mas aqui é a escola, aí os meninos vão ficar crente, vão ser crente. Eu, não tem nada a ver. Nós temos os nossos princípios, né, como instituição, sim, mas nós não, vamos assim, inculcamos dentro da mente das crianças que eles têm que ser isso, aquilo, outro. Uhum. Então, no início falava assim, olha, quem matricular naquela escola vai ser pastor, e as meninas serão as pastoras. Então, tinha esse pensamento, no início tinha muito isso, e a gente teve que ir desconstruindo essa história. Uhum. Por exemplo, a escola não comemora São João e São Pedro, mas a escola faz a festa da colheita. Então, a gente pega a festa da colheita no período junino e nós trabalhamos todo o lado cultural do Nordeste e mostramos para o aluno que é Deus que manda as chuvas, é Deus que dá capacidade ao agricultor para que possa plantar, é Deus que ajuda que tem aquela colheita boa para o agricultor, que vai chegar à sua mesa. Então, a gente agradece a Deus. Então, a gente diz assim, é aquele período que a professora tem que mostrar a palavra gratidão para o aluno aprender a ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus dá. Então, dentro desse período, falar assim, a escola não comemora o São João, mas a escola comemora a festa da colheita em todo o ritmo cultural do Nordeste. Então, e essa forma de lidar ainda cria algum tipo de atrito com algum pai? Não, mãe? No início, eu creio que os 2 primeiros anos, né, a gente foi cobrado muito, né, não tem o carnaval, aí eu falava assim, mas eu vou substituir o carnaval por outra festa, aí não tem o São João, aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que criar uma festa, então eu comecei a ler a Bíblia. O povo de Israel é um povo que gosta muito de festa, né? Eles são muito festejos, gostam de dançar, e eu vi que existia festa da colheita. Eu disse, pronto, essa daqui que eu vou pegar. Então, a gente foi colocando isso. A Páscoa, nós não utilizamos o coelho, mas nós utilizamos o símbolo bíblico. Vamos lá, a ovelha. Então, a gente trabalha em cima disso. Então, isso foi quebrando, e a escola foi se moldando o lado cultural da região. A gente foi se moldando isso, preservando os seus princípios, mas se encaixando. E os pais foram se acostumando. Então, todo mundo, quando matricula, sabe que existem certas coisas que não terão, mas terão outras que irão substituir, que não irão atrapalhar a aprendizagem do aluno, né? Que o aluno não vai ficar. Aí você pode dizer assim, e quando se fala em folclore? A gente tem que mostrar. Sim. A escola pode tirar algo, não fazer no dia a dia, mas a gente mostra todo o lado do folclore, toda a parte que tem que ser mostrada. É porque isso é a riqueza cultural, né? A gente tá com a questão folclórica, queira que não, é o cultural nacionalmente falando, né? Aí o senhor falou de Israel, que é um local que gosta muito de festa, e o senhor teve uma experiência bíblica em Israel e em outros países também. Exato. Essa experiência, ela influenciou em alguma coisa na forma do senhor trabalhar como pastor, como educador, como ser humano?
E assim, na forma de trabalhar a cultura dentro da escola mesmo? Era o período que eu estudava teologia, né? Então eu falava assim, já que estou estudando teologia, quando eu terminar esse curso, eu quero ter uma experiência internacional. E coloquei isso na cabeça, sem ter R$1 no bolso. Não tinha R$1 para comprar nada. Só a cara e a coragem. A cara e a coragem mesmo. Então, quando eu terminei o curso, que teve a formatura, que teve a posse como pastor, eu recebi um convite de uma caravana de Campina Grande. Que iriam para Israel, eles iam fazer várias cidades e me convidaram. Na hora eu até ri do pastor que fez o convite. Eu disse, como é que eu vou para uma viagem que eu sei que é caro, não tenho condições, e como fazer? Na época eu trabalhava em uma escola aqui da cidade, da rede privada, 7 anos trabalhando nessa escola, e eu disse, eu pedi as contas, vamos ver se eu pedi nas contas e dá para ir. Não deu nem para chegar na metade, nem chegar na metade da viagem, não dava. Mas aí eu comecei a criar ações. Eu comecei a vender livretos, comecei a fazer umas pulseirinhas de contas, as pessoas começaram a fazer feijoadas e todo mundo foi se mobilizando porque todo mundo queria ver que meu sonho fosse realizado. E eu coloquei isso na cabeça. Aí eu conversava com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, lá tá cheio de guerra, tu vai morrer, se tu for, tu fica, não vai voltar mais. O pessoal sempre tem uma vertente só na cabeça. Exato, né? porque acha que toda a cidade está em guerra, e não é desse jeito, né? E eu fui para a reunião, e nessa reunião, quando foi falar todos os valores, eu saí de lá assim, eu vou, só não sei como, porque era tudo muito caro, desde o passaporte a toda a viagem, né? Eu disse, eu vou, não sei como, e comecei a trabalhar em cima disso, né? Então, o pacote envolvia Israel, Petra, Jordânia, Egito e Madrid. Então, foram essas cidades que eu estive. Comecei a ler um pouco mais sobre Israel, para não chegar tão leigo, né? Mas eu posso dizer assim, uma experiência que foi engraçada, quando eu cheguei em Israel, né, no próprio aeroporto, né, a polícia estava lá para entrevistar, a parte da entrevista, e eu não sabia nada de inglês. Não sabia espanhol, não sabia nada. Então, vamos lá, na língua que todo mundo sabe, que eram os gestos, né? Eles perguntando em inglês o que era que eu estava fazendo em Israel. Aí eu falo, passear aqui a Bíblia, conhecer a Bíblia mais profunda. E as policiais ficavam rindo e riam muito de mim. E eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo nada que eu estou dizendo. Elas viram que eu estava sofrendo tanto, sem conseguir me expressar o que elas estavam perguntando, que elas carimbaram o passaporte, me entregaram e mandaram passar. Cara, ainda tem um tradutor, sabendo que existe vários turistas. Porque o guia não pode chegar perto na hora que você passa da entrevista. Não, mas eu falo do lado dele, deveria tem, ter um tradutor. Não tem, né? E quando eu olhei para as cabines, onde estava o pessoal, foram mais de 15 pessoas que foram, e todo mundo estava sofrendo também, nas cabines, todo mundo sofrendo, né? Então, assim, chegar em Israel é chegar na Bíblia, é você abrir a Bíblia, você vivencia, você vai o Monte das Oliveiras, você está no Monte das Oliveiras, Jesus orou aqui, Jesus chorou aqui, você está na Bíblia e você vai, estou aqui. Você vai no túmulo de Jesus e você abre a Bíblia e diz, estou no túmulo, no jardim do túmulo. Você passeia nas ruas e você diz assim, Senhor, o Senhor esteve nessas ruas passeando com a cruz aqui, né, na Via Dolorosa. Então, a sensação é muito intensa, é muito forte, porque sua mente vai na Bíblia e você fica imaginando o sofrimento de Jesus, a história dos profetas, a história dos homens e mulheres de Deus que ergueram aquela cidade com tantas guerras. A gente sabe que Israel vem há muitos anos em guerra. Aí você chega no Egito, como eu fui no Egito, e você vê o quê? Você vê também a história de Israel no Egito, você lembra de José, você lembra de Moisés, você está na pirâmide e você é mesmo que estava na história dos faraós, como eu tive a oportunidade de ir. Eu ia perguntar isso, teve esses dois pontos, assim, né? Teve, porque você tanto vê o lado geográfico, o lado cultural, porque você tem que estar ali vendo esses dois lados. Agora, quando você vai para o Egito, você não pode se identificar que é cristão. Eu ia falar isso. Eu não poderia chegar e falar assim, eu sou um pastor, ou eu sou protestante. Não pode, de forma nenhuma, porque a parte religiosa ela é muito forte, né? Então, isso tudo, assim, me fez o quê? Ser uma pessoa melhor em relação à Bíblia, porque você caminha na Bíblia, você começa a valorizar mais, você volta com a outra mente.
você começa a ver aquele povo diferente, mesmo aquelas mulheres com aquelas burcas, aquilo tudo, mas você passa a amar mais aquele povo, você passa a valorizar mais a cultura daquele pessoal. A gente não entende quando aquelas mulheres ficam gritando, cantando, mas é a alegria deles, é a forma de expressar a cultura deles, né? Então isso me fez assim, a minha mente abriu muito para muita coisa em relação ao lado cultural, né? A gente sai no Brasil, é aquilo um pouco fechado, e você vai para um país que tem uma cultura vasta, que o povo ali que faz uma festa, eles dançam, e você vê que até eles tomam vinho, mas eles estão tomando aquele vinho, eles estão comemorando. Então tudo tem esse lado cultural, né? Então isso me fez ser uma pessoa melhor, me aprofundar mais na Bíblia para passar para a criança, para o jovem, para as pessoas ter essa experiência. E eu vou citar algo que eu sei que vocês podem ter alguma pergunta aí, mas algo que me chocava muito e que eu ficava preocupado, porque toda essa minha trajetória, dentro dos 15 dias que eu passei, eu fui confundido com muçulmano. Então, desde o aeroporto de São Paulo, quando eu estava no aeroporto, logo eu inventei de ir todo de preto, uma camisa vinho que tinha a gola muito alta, muito sério, ficava muito sério lá, e no aeroporto a Polícia Federal veio ao meu encontro pedindo o passaporte e perguntando para onde eu estaria indo. E eu fui me identificar e todo mundo veio para perto. Quando eu chego, quando eu vou passando, né, a gente foi parando, a gente parou também, primeiramente, em Madrid, fui questionado, mandaram abrir toda a bolsa, foram olhar tudo, e eu não entendi o porquê. Quando eu cheguei em Israel, teve essa parte dessa tradução que não aconteceu, mas quando eu fui para a Jordânia, conheci Petra, o Monte Sinai, foi colocado um adesivo vermelho no meu passaporte, e eu fiquei sem entender. E depois vieram com o aparelho e pediram os meus documentos, a carteira, e passaram nisso. E eu disse, não, agora eu tenho que perguntar a alguém vai ter que me dizer o que é isso. Eu perguntei a alguém, ele disse, sabe o que é, Michael? É porque você parece com muçulmano. Então, eles estão vendo se você está andando de arma, se você trouxe droga para o país. Aí eu disse, eu não acredito, não. Legal, né? Então, quando eu fui visitar Belém, a gente passa assim, tem que passar uma fronteira para outra, você passa num túnel, você olha para cima, está a polícia toda armada. E eu ali, meu Deus, me guarde, me proteja. Eles já estão pensando que eu sou muçulmano, eles vão achar que eu estou passando aqui com droga, alguma coisa assim. É tanto que eu tirei meu anel de formatura, você tem que tirar tudo para passar numa máquina, num raio-x, e o anel caiu nessa máquina, que saía andando assim, e eu sem poder nem pedir, porque eu nem sabia falar a língua, e com medo de olhar para cima e pedir e levar um tiro, né? Então fui confundido. E só parou no Egito, porque aí foi quando eu entendi, eu comecei a olhar para o pessoal, digo, não é que eu pareço um pouquinho com ele, né? E isso eu disse, vocês têm que me ajudar a falar que eu não sou. Agora imagina você com uma mala, eu trouxe um chifre, né, de antílope, que chama chofar, dentro da mala. Quando aparecia o raio-x, aparecia feito uma arma bem grande dentro. E um menorá, né, que era feito um tridente, que é aquela né, que são aqueles cartiçais. Então tem 7. Imagina o raio-x, parecia que tinha 2 armas dentro. Então, toda vez eu tinha que abrir, eu tinha que tirar, mostrar que aquilo era de lá mesmo, estava levando para o Brasil. Então, isso assim, era engraçado, o pessoal ria muito comigo e eu ficava muito nervoso. E eu aprendi muito, assim, é uma experiência que eu digo para todo mundo, assim, se você puder ir, vai a Israel, porque você vai passear na Bíblia, você volta com outro pensamento e você tanto vê o lado geográfico, histórico, cultural daquele país. A comida também, assim, você vê que é um povo que preza muito pelo lado saudável. Eles têm esse cuidado na comida saudável, de legumes, de verduras, eles pensam muito nisso, né? E a alegria, você está ali, você sente um outro ar, você sente uma outra terra, você vai tomar banho no mar e você vê que é como se tudo fosse diferente. Totalmente diferente, né? Certamente, se o senhor fosse voltar, já seria outra situação. O estilo seria diferente. Então, quais desses países o senhor voltaria para gerar conteúdo para as suas redes sociais, assim, para a gente acompanhar? Hoje, desses que eu visitei... Não como pastor, mas como influenciador, como para fazer uma viagem a passeio, enfim. Desses que eu visitei, eu acho que eu mostraria o pessoal Israel, né, porque ainda existe. Eu acho que atualmente até certos políticos têm usado Israel assim para o seu benefício próprio, né, e termina mostrando um lado de Israel que isso gera muitas das vezes até um certo ódio por parte de algumas pessoas. Então eu mostraria Israel. De outros que eu não visitei e que já está aí no ponto para no futuro visitar, eu quero Paris. Eu quero visitar Paris e no futuro Estados Unidos. É um desejo meu. Mas o Paris, assim, tá aí... Tá pertinho. Eu pensava que eu ia viajar para Paris em 2020, né? Mas aí entrou a pandemia e parou tudo. Segurou né? um pouco. Mas Paris é um sonho que eu quero realizar.
Em breve, em breve. Muito em breve. Em que momento foi que o senhor se tornou secretário de Educação? Porque a gente sabe que o senhor era do lado da oposição hoje. Então, assim, existe uma comparação entre o rato que o senhor era, o gato, qual é melhor, qual é a diferença? Essa aí foi sério. Como é que tá aí nesse... Vamos para a polêmica. Então, gente, é assim, olha, todo mundo sabe, né? Nós éramos do verde, como você disse, do rato, e sempre me doei muito a esse lado, né? Sempre fui uma pessoa envolvida, entre aspas, porque eu não era, quem me conhece sabe que eu não era de ir para um comício, que eu não era de ir para uma passeata. Eu votava, incentivava as pessoas a votar, mas não estava envolvido. Só um adendo. Sim. Para quem não sabe, quem está aí que não é de Esperança, né? Aqui em Esperança existem 2 grupos políticos fortes, que é o verde, né, e o amarelo hoje em dia, que são os gatos, amuados e os ratos. Então, para você que não sabia, ele está contando. Eu era rato. Era o rato. Era oposição. Então, o trabalho da escola, que foi se destacando, ele foi levando algumas pessoas a conhecer a Escola Rei. E surgiu uma situação dentro da escola, né, com os pais e o atual prefeito na época, né, que era os ratos, o atual prefeito na época. E ele fez uma promessa de uma formatura, prometeu algumas coisas aos pais, e na hora que os pais iam atrás não foi cumprido. E teria essa formatura e eu me preocupei. Na reunião eu fiquei pensando, o que fazer? E agora? Eu do lado, mas estava recebendo não, os pais estavam recebendo não. Então eu disse assim, eu vou atrás agora do homem do gato, do outro lado. Eu tinha uma outra mentalidade em relação a ele e eu disse, vou atrás dele. Procurei uma pessoa, um amigo, e eu disse assim, se eu enviar um ofício, ele não era mais prefeito, ele não era prefeito, mesmo assim, eu disse, se eu enviar um ofício solicitando uma ajuda para essa formatura, para essa placa, será que ele vai dar? Aí disse, vamos fazer o teste. Então, preparei um ofício, mesmo com aquele temor de levar um não bem grande. Mas o não você já tinha. Eu disse assim, vou levar. Então, mandei, o rapaz levou, com 2 dias eu recebi a resposta que ele queria me ver. Não foi fácil, viu, receber o Nobis Pedro de Almeida na minha casa no início, na primeira vez, porque você vem de uma outra cultura política. Você vem com a imagem contrária daquela pessoa, que aquela pessoa não prestava, que aquela pessoa era um bandido, que aquela pessoa era um ladrão, que era um louco, que era um fanático, que fazia as coisas de todo jeito. Você tinha uma outra imagem dele, eu tinha uma outra imagem péssima dele. Então imagina aí, você manda um ofício solicitando para falar com ele, ele disse que vai na sua casa. Na época, até engraçado, quando eu disse assim para minha mãe, ele vem aqui, o ex-prefeito vem aqui, ela é louco, eles vão ficar no teu pé, tu vai ver o que é que a pessoa vai fazer contigo. Eu disse, não, vou receber. Ela até se escondeu no escritório, com medo de receber, né? Eu recebi. Na primeira conversa que eu tive com o prefeito Nobinho, ele mudou todo o pensamento que eu tinha sobre ele. Porque eu achava que ele era arrogante, achava que ele era uma pessoa chata, que ele não escutava ninguém, porque era o que eu escutava. Ele não escuta ninguém, ele não conversa com ninguém, ele não aceita ideias de ninguém. Então, foi à noite, assim, ele passou muito tempo comigo, né? Ele passou com 2 amigos, levaram ele na minha residência, e ele conversou muito, eu me abri muito, eu falei muito, os anseios, os desejos, as tristezas, as mágoas, de tudo que eu vinha passando nesse lado político. E ele me fez uma pergunta, qual o seu sonho? E eu disse, o meu sonho sempre foi trabalhar na educação, não como diretor. Eu disse, não como diretor, porque diretor eu já sou. Eu queria, assim, ajudar as escolas, eu queria até ajudar as escolas a organizar as coisas. Também nem pensava nem ser secretário de educação. Era como se eu quisesse uma coordenação de organizar as escolas, né? Ajudar, chegar numa escola dizendo, isso está errado, vamos ajeitar isso. Esse era o pensamento. Como coordenador pedagógico, exato. Exemplo? Esse seria diga assim, um coordenador administrativo, chegar e ajudar no administrativo. Um sentimento de ajuda, na verdade. Exato. Né? O que você queria compartilhar esse sentimento? E ele disse, tudo bem. Aí eles, vamos tirar uma foto? Disse, vamos, agora você não vai postar foto, porque eu não decidi nada. E ele disse, mas eu já sei o que no futuro, se você tomar uma decisão, o que eu vou lhe dar. E ficou isso gravado, né? Ele tirou a foto e eu disse para ele, eu tinha um outro pensamento do senhor. Conversei muito, expressei, e ele saiu lá de casa e eu saí pensando assim, fui deitar pensando, como ele é diferente, né? O tempo passou, chegou o dia da festa, e eu disse, vou convidar para que ele possa ir para a festa, já que ele deu o que os pais precisavam, deu até muito além.
Porque, na verdade, o senhor foi em busca dessa ajuda pelos pais. Pelos pais, não era para mim, eu não queria mudar de partido. Mas eu fiz 2 testes. Né? Eu creio assim, que tem coisas que são direcionadas por Deus. Eu acredito muito em Deus. E eu disse assim, olha, se for para que eu mude de lado, eu vou encontrar com o ex-deputado. Se ele falar comigo, eu não saio do lado. Se ele não falar, aí é a decisão que eu tenho que mudar. Então, eu ia ali na rua da prefeitura, ele vinha no carro, em um determinado dia. Quando eu fui dar a mão assim, dar tchau, ele virou o rosto. Naquele momento, eu disse, chegou a hora de mudar de partido. Certamente não era um período político, né? Era não, não era não. Então, quando foi no dia da formatura, não esqueço, dia 23 de dezembro, eu tomei a decisão. Na formatura, eu cheguei para ele e disse, pronto, hoje eu estou do seu lado. E ele disse, posso postar a foto agora? Eu disse, pode postar agora. Então, naquele momento, eu disse, pronto, eu agora estou vestindo a camisa com você. A partir daí, os laços foram se estreitando, sempre que tinha um evento, mesmo sem ser período político, porque eu me envolvi muito com o prefeito Nobinho no sentido de estarmos conversando sobre o lado político, sobre a educação, sem ser o período eleitoral. Sim. A gente conversou muito sobre isso. Então, ele me fez abrir muito a mente, né? Eu até hoje mesmo estava pensando sobre isso. Nobinho me fez crescer, Nobinho me fez avançar como pessoa e como profissional. Eu estava com uma formatura de pedagogia, que era um diretor de escola de rede privada, mas que não tinha esse envolvimento na área pública. Eu nunca fui trabalhar em escola pública, nunca estive envolvido com nada público. E depois da eleição, quando ele ganhou, eu me lembro que ele fez uma ligação para mim, me convidando para ir até a residência dele. E ele já vinha dizendo, olha, se prepare porque você vai para a educação. Sempre falava isso, você vai para a educação. Eu acredito em você. E ele me fez o convite para ser subsecretário de Educação, né, secretário adjunto na época. Que ano isso? Ele me fez o convite em dezembro de 2016, né? 2017. E eu assumi em 2017. Ficamos até agosto como subsecretário de Educação, 2017. No dia 3 de setembro de 2017, eu assumi como secretário mesmo, titular da pasta. Né? Teve uma mudança em 24 horas. Né? Eu disse até assim, eu fiquei também como secretário interino, porque fiquei 24 horas. Em 24 horas, o prefeito tomou a decisão que eu ficasse como titular. Né? E estamos até o momento. E uma coisa que eu prometi ao prefeito na época, eu disse, olha, eu não sei nada do público, mas eu lhe prometo que eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou perguntar, eu vou tirar dúvidas, e isso aconteceu, né? Eu caí mesmo, assim, dentro, eu cheguei até o ponto de chegar para o pessoal da igreja e dizer, olha, eu também agora um período que eu preciso me ausentar um pouco, porque eu preciso mergulhar na educação, aprender mais sobre a educação pública, que você vem num sistema privado, é diferente. História, né? Você vai para um público, você vai para um outro mundo. São 29 escolas. Imagina aí, 29 escolas, você tem que liderar. Ainda, além da educação, tem um lado da cultura. E na época eu ainda tinha esporte. Então, era educação, cultura e esporte. Imagina como era grande, né? A responsabilidade muito grande. Eu tive que me doar, eu tive que me envolver, eu tive que acreditar em mim e acreditar naquilo que o prefeito também falava assim, vai dar certo, você vai conseguir. Né? Ele foi um incentivador grandioso. Eu digo assim, eu devo tudo ao que eu sou profissional hoje da educação, eu devo muito a ele, o incentivo dele, de acreditar que eu poderia avançar. Então foi a partir daí, desse encontro todo, dessa mudança toda, desses desencontros também, que me levaram a chegar até como secretário de Educação. E o que estava no sangue floriu, né? E o que estava no sangue, que eu não aceitava, que era o lado político, que era o lado político, porque eu achava assim, pô, perturba muito, o povo incomoda muito, a gente não tem tempo de jantar, de almoçar, de nada. Então, isso veio florar, né? Aí hoje eu vejo o quanto é importante que você chega para aquela pessoa que está necessitada de algo e você trata bem, e você acolhe, e você conversa. Porque a gente sabe muito que o setor público, né, em muitos locais por aí, trata muito mal o pessoal. Mas um dos pontos que eu foquei na minha vida dentro da secretaria é eu tenho que tratar o gato, o rato, o sapo, o ururu, tudo que aparecer tem que tratar muito bem. Porque, primeiramente, é o nome do gestor, é o meu nome e a população precisa sempre ter o melhor atendimento em qualquer setor público. Eu tive esse pensamento, ainda esses dias eu estive conversando com a equipe e eu disse para eles, eu quero que o povo seja bem tratado.
que atendam bem, que conversem bem e que resolvam a situação da população quando vim em busca de uma pergunta, em busca de uma dúvida, que tiraram uma dúvida ou com um problema para ser resolvido. Entendi. E como aqui o papo é reto e a gente não foge, e já que você falou aí de tratar todo mundo por igual, existe algo que o senhor mudaria hoje, que o senhor vê como uma falha? Em qual área? Em qualquer setor. Não só na sua. É reto, eu vi esse negócio aqui, viu? Existe Sempre há melhorias em tudo. Existe. Ninguém é perfeito. Isso aí é fato. Eu acho o seguinte, pronto, essa semana mesmo eu tive que alinhar alguns pontos na educação, né? Eu já vinha observando alguns pontos e eu cheguei para a equipe e mostrei como deveria mudar, o que tem que mudar aqui dentro, o que precisa mudar. Sim. E é isso que eu cobro muito dos... Eu vou para a área da educação, né? Isso que eu cobro muito dos gestores das escolas. Eu não aceito que um diretor trate mal um pai. Eu não aceito uma mãe ou um pai ir a uma escola buscar uma atividade e a equipe, seja ela efetiva, seja ela contratada, dizer, não, eu não imprimi, a senhora vem outro dia. Não. A gente sabe que nós temos aqui um grande número de pais que são da zona rural. Imagina alguém que vem lá do Carrasco, que vem lá de Malhada da Serra, da Boa Vista, para buscar a atividade do seu filho nesse período de ensino remoto, né? E chegar e não ser atendido, e vem outro dia. Ele não vai voltar, porque ele mora distante, os pais que não têm transporte. E eu me deparei com uma cena como essa, já que é papo reto, né? Papo reto. Então, me deparei com uma cena como essa. Eu fui visitar uma determinada escola aqui no município, estava vendo as estruturas, o que precisava mudar, e eu vi uma mãe, quando ela passou e foi até a secretaria, ao mesmo tempo ela voltou, e a subsecretária estava comigo, né, a Alcione estava comigo, e foi ao encontro da mãe, e a mãe disse assim, olha, eu já vim aqui 2 vezes, e eles dizem que estão imprimindo, e eu moro no sítio, eu vou voltar. E naquele momento, eu escutei a conversa, foi ao encontro da mãe, eu disse, não, a senhora vai ficar, e a senhora só vai sair daqui com a sua atividade, a atividade dos seus filhos, porque eles vão lhe atender agora. Eu chamei o diretor, e eu disse que deveria ser, eu quero agora que ela seja atendida e que seja impresso agora. Naquele momento foi resolvido, porque eu acho que é o que eu digo, eu prezo por isso, o tratamento, ser bem tratado, né? Essa família, muitas das vezes, eles já vêm todos, eles estão cheios de problemas, principalmente nesse período remoto, né? As famílias que não têm, muitas das vezes, internet, não tem, um celular para tantos filhos, que não tem um transporte, que já fica pegando uma carona, ou então esperando que um carro passe. Muitas famílias que os filhos iam para a escola para comer da merenda, porque não tinham o que comer. Então, é um contexto de tantos problemas que essa pandemia trouxe, principalmente para a educação. Então, quando uma pessoa dessa vem buscar uma atividade e ela volta sem nada, como ela vai voltar para casa? Decepcionada. Ela não vai voltar com aquilo que eu falo tanto, uma educação transformadora, uma educação inclusiva, a qualidade que o prefeito Nobinho, ele preza muito, Nobinho sempre fala isso, que a população tem que ser bem cuidada. Então, isso eu trouxe para a minha vida, eu trouxe para dentro dessa pasta. A população tem que ser bem cuidada. E eu não aceito que ninguém possa cuidar mal. E quando eu me deparo com alguma situação dessa em algum setor público, né, do nosso contexto, eu lembro, eu tenho que tratar melhor do que fulano está tratando as pessoas. A gente sabe que falhas todo mundo vai cometer e sempre vai haver esse tipo de coisa, né? Mas o ponto bom disso é saber reconhecer essas falhas e tentar consertá-las para que não aconteça novamente. Concordo. Isso aí é muito importante. Não deixar passar em branco. Mas também tem algo que o senhor não mudaria na sua gestão da educação? Não mudaria. Que o senhor se orgulha, assim, que isso aqui eu tenho orgulho do que eu faço, isso aqui eu não mudo, eu só quero que... A gente sabe que a pasta está sendo bem premiada, né? Digamos assim. Exato. As escolas, particularmente, a gente olha ao nível de escola particular. Nós sabemos que a Secretaria de Educação, ela hoje é uma subprefeitura, né? Sim. Ela é como se fosse uma subprefeitura. É uma das maiores secretarias, né? Eu acho que só tem 2 secretarias muito grandes, que é a Educação e a Saúde. A educação que ela vem avançando muito. Eu acho que essa minha forma de valorizar o profissional, porque quando eu digo assim, olha, o professor, eu não só valorizo o professor, mas eu valorizo a pessoa que está lá na merenda, que faz a merenda da criança, a pessoa que está o secretário escolar, o porteiro. Então, quando eu faço algo, eu envolvo todos. Que isso não acontecia. Imagina você, um secretário, ir tomar uma merenda na cozinha com as merendeiras, isso nunca existiu. Eu digo porque elas dizem isso.
de chegar, de brincar com elas, de sentar com elas, de como é que está a merenda hoje. E também eu vi isso também no prefeito. Quantas das vezes o prefeito Nobinho foi na cozinha, merendou com as merendeiras, elogiou a merenda e perguntava, tem merenda mesmo? Porque se tiver eu vou providenciar. Ele valoriza aí. Então, essa valorização do profissional eu não abro mão nunca. Isso eu acho que tem que ser valorizado. Eu não aceito que nenhum profissional trate mal a população, como eu não aceito que ninguém trate mal os profissionais, seja um vigia. Que um professor, por exemplo, um professor tratar mal um vigia, não concordo. Porque eu entendo que escola é isso, é o vigia, é a merendeira, é a pessoa que limpa, é o motorista do ônibus, porque eu preciso dos motoristas dos ônibus para trazer essas crianças. É o pessoal da banda filarmônica, porque eles fazem parte da educação também. Então, a gente valoriza isso. E de ter esse olhar, esse cuidado, de pensar nas estruturas das escolas, de trazer projetos inovadores, né? Eu acho que Esperança foi um dos primeiros municípios a implantar o livro didático de educação infantil. Então, isso, eu venho do setor privado. Eu sei que na escola privada tem que ter um livro de educação infantil. E eu, como secretário de educação, eu sabia que se houvesse esse investimento, iria ajudar as crianças desde a creche. As crianças iriam, não tinham, eles tinham que, as professoras tinham que imprimir as atividades, fazer atividades, mas não existia um livro. Então, eu não abro mão hoje de não ter um livro de educação infantil. Você tentar ao máximo igualar. Exato. Eu acho que o aluno da escola privada, ele tem todos os privilégios, a família paga, a escola tem que se dedicar, mas hoje eu levanto duas bandeiras. Levanto a educação privada, mas a educação pública hoje está muito latente, está muito forte de acreditar na educação pública. Porque durante muito tempo eu vi que muitos gestores da pasta faziam de tudo para que não desse certo, né? A coisa não andava bem. As estruturas das escolas não andavam bem, o pedagógico não andava bem, não existia o investimento que se tem hoje. Hoje a gente se preocupa. Quando implantamos também, Esperança foi um dos primeiros municípios a implantar na sua grade curricular a língua de espanhol. Isso não existia, mas eu abracei a causa porque eu queria que o aluno da escola pública tivesse também no currículo o espanhol, já que a da escola privada teria também. Hoje nós temos um projeto, né, que paramos por causa da pandemia, mas em breve estamos voltando às aulas, que é um projeto de alfabetização dentro da escola. Criado por mim, eu criei esse projeto, né, a gente colocamos o nome Alfaletrar, alfabetizar as crianças que muitas das vezes chegam no 9º ano sem saber escrever. Hoje nós temos crianças do 9º ano que não sabem escrever e que isso foi a consequência de um trabalho que não foi bem feito lá na creche, na pré-escola, no Fundamental 1, que vem acompanhando e eles estão sem saber escrever e a gente sabe que poderia ter tido um olhar cuidadoso do gestor da pasta. Então, esse olhar cuidadoso, eu não abro mão dos investimentos, eu não abro mão de ter uma escola bonita, uma escola colorida. Aquela coisa, a meritocracia, ela não existe. A criança, ela precisa ser incentivada, ela precisa ter o apoio, ela precisa ter o acesso correto. Exato, exato. Então, eu acredito que a educação pública ela pode avançar muito mais. E Esperança é o que eu tenho dito, tem se destacado muito, né? A gente tem avançado, são muitas premiações, posso usar assim, são muitos avanços, são muitos elogios que temos recebido de Esperança. Isso é a prova de um trabalho bem feito. É um trabalho do gestor municipal com o gestor da pasta da educação, juntos com o mesmo pensamento. Eu digo para ele assim, ainda bem que quando eu chego para você, você abraça a causa junto comigo. É porque não adianta você levar uma ideia muito boa que vai melhorar bastante a pasta e o gestor não aceitar essa ideia. Isso. Então, e para complementar o que você disse assim, que eu não abro mão, sabe o que eu não abro mão também? Algo que eu criei, Caravana da Educação. De ir até as escolas. Chego na escola, eu vou escutar a família. Porque muitas das vezes existe uma reunião de pais, né? Mas é o diretor e os pais. Sim, mas imagina o secretário se desloca do seu gabinete, vai até a zona rural para sentar com o povo e ouvir o povo. E perguntar ao povo, vocês querem falar alguma coisa, querem reclamar, querem dizer alguma coisa, estou aqui para ouvir. E eu, quando eu tenho a reclamação, eu digo, anote aí porque nós vamos resolver. Inclusive, eu estive presente na Caravana da Educação do ano passado e eu fui estudante das escolas do município daqui. E eu saí encantada, porque eu nunca vi as escolas do município tão bem cuidadas e tantos depoimentos bons que eu ouvi. Eu sou a prova viva de que você entra na escola é totalmente diferente. São escolas de nível, sei lá, particular. E esse projeto da Caravana da Educação, hoje eu não quero que ele fique só dentro de Esperança, né? Nós estamos aí pensando, eu quero que a Paraíba abrace essa causa, né? Através da Undime, nós vamos levar esse projeto para que Esperança seja referência para que
Quem sabe aí a gente são 223 municípios, pelo menos se eu tiver assim, 100 municípios estão vivenciando a caravana da educação, para mim já vai ser uma grande vitória. Eu acho que é isso. A política, na verdade, é isso. É você aproximar a população de fato, saber as necessidades da população e atender. Foi a melhor experiência que eu já tive, foi a caravana da educação, porque a família ficava naquela expectativa, vai chegar o secretário da educação. Quando chegava, era a banda tocando, era tapete vermelho, que eu dizia, meu Deus do céu, isso aqui é feito pro prefeito, nem para mim, mas era a alegria daquele povo de estar ali, aplaudindo para que eu entrasse, porque ele sabia que depois ali eu ia falar, né, eu tinha a minha fala, e depois eu dava um espaço, né, eu fazia uma dinâmica, depois tinha uma fala, depois eu dava um espaço. Quem quiser falar agora, eu falar agora. Se fosse para reclamar, eu estava ali para ouvir. Se fosse para corrigir, o professor, o diretor ou alguém da equipe estaria pronto ali para ajudar a corrigir aquilo ali. E você não imagina as mudanças que aconteceram com a caravana. A primeira caravana, a gente saiu assim, olha, o povo quer farda, o povo quer kit, o povo quer estruturas boas e eu vou passar isso tudo para o prefeito. E foi atendido. E foram todos atendidos. O ano passado tivemos online, né? Não teve o presencial por causa da pandemia. Fizemos online, mas mostrando o que tinha sido feito em 2019, o que estava sendo feito mesmo na pandemia em 2020. E vamos ver esse ano, vamos dar continuidade a essa caravana da educação, que eu quero que seja um projeto aprovado em lei na Câmara Municipal. E o coração, como é que fica com essas escolas vazias agora na pandemia, depois de tanto investimento, tanta coisa? Eu sei que continua sendo um trabalho muito bem feito, que vem sendo feito junto aos professores no EAD, mas não e aí, não é que fácil, fica? porque você está acostumado com escola, com barulho de criança, né? criança correndo, aí nessa hora você sente falta dos gritos, né? Criança gritando, criança correndo, creche, criança chorando. Então, aí você vê assim, houve um investimento muito grande, né? As nossas creches hoje têm brinquedoteca, sala de TV, refeitório. Então, você vê que foi um investimento muito grande e você vê que está tudo parado. Está lá guardadinho. Essa pandemia parou tudo, fez com que tudo ficasse parado e a gente sente o quanto a educação ela tem que ser valorizada. A educação, o quanto ela contribui, né, com todos esses grandes profissionais que nós temos, mas que dependem da educação. E nós estamos vendo assim, as grandes deficiências que essa pandemia trouxe na educação, principalmente nessa parte de alfabetização, quanto os alunos estão sofrendo. Porque não é fácil alfabetizar uma criança de forma online, não tem não. Não é fácil. Se você está com a criança ali, está alfabetizando, já é difícil. Imagine online, em que ele cansa. Uma criança não consegue passar uma hora, né, educação infantil, fundamental, 1 hora na frente do computador ou do celular. Imagine as famílias. Então, muitas das vezes eu compreendo a dor, a preocupação, a raiva de alguns pais que dizem assim... eu me lembro que na página da prefeitura esse ano, uma mãe colocou assim, quando a gente falava, olha, nós vamos ter que continuar ensino remoto. Eu digo, eu que não sou professora não, viu? Não sou professora para estar ensinando não. E eu entendo esse lado dela, porque eu sei que não está sendo fácil para a família, como não está sendo fácil para a gente. Que a gente vê assim, a gente está gritando, né, que essa pandemia acabe, que venha as segundas doses para os profissionais de educação. Quem sabe aí em breve, em mês de setembro, né, o secretário de Educação do Estado já se pronunciou o possível retorno das aulas agora em setembro. E nós estamos aí na torcida para que tudo dê certo, porque eu acho que está todo mundo com saudade de ver o movimento das escolas, o ônibus parando, né, o aluno chegando. A gente está sentindo falta disso, né? É assim, quem conhecia as escolas aqui do município, né, aqui, particularmente aqui em Esperança, a estrutura que eram as escolas aqui do município e ver o que está hoje, estruturalmente falando, percebe uma mudança gigantesca, né? Eu, como publicitário, eu sei o quão importante é a imagem, né? Você trabalhar a questão psicológica, visual. E as escolas hoje estão com a cara que, de certa forma, antigamente era parecendo mais um presídio, no meu ponto de vista. Eu falo por conta própria mesmo, era uma coisa branca com verde, não tinha mais nada que chamasse a atenção para você estar ali estudando. Aí, onde é que fica o lúdico? Não fica o lúdico. Não tinha nada lúdico. Não tem o lúdico, não tem o pedagógico. Não tem. Fica... Aquela escola lá do Portal, isso. Quando eu entrei nas salas, que eu vi que cada sala tem um tema temática, diferente. É muito legal. Dá vontade de você estar lá estudando. Muito legal. Isso independente de política, no meu ponto de vista. Independente de política, mas isso que foi implantado é sensacional. Pois é, e você não imagina assim, os grandes projetos que tem para muitas mudanças que a gente vai ter. A gente está aí com alguns projetos, o prefeito está com um projeto aí magnífico para 2 escolas aqui da cidade de Esperança, assim, que eu posso dizer assim, vai revolucionar. Tem uma escola que ele quer que seja uma escola padrão, ele está mandando fazer uma planta de uma escola
E ele tem dito assim, eu quero uma das melhores escolas, porque o aluno merece sempre o melhor. Muito legal. Então, assim, o prefeito tem essa visão e como é bom ter uma pessoa que você trabalha, que tem uma visão de educação, que tem uma visão ampla, que tem esse lado empresarial e que pensa na população. Aí você navega junto, você entra junto, você parceria diz, que dá agora certo, eu vou né? também, eu quero que isso aconteça, eu quero que... E quando você vê o seu município sendo destaque para outros municípios pegando o exemplo, elogiando, dizendo, eu queria que o modelo das minhas escolas fosse como a tua. Eu recebo muitas mensagens dos secretários, né? Eu sempre divulgo as ações da educação no grupo dos 223 secretários da Paraíba e eles elogiam como Esperança avançou. Tudo que a gente posta de novo, quantos ligam para mim pedindo as ideias, pedindo as sugestões? E é algo que agora o senhor quer levar para o Estado como presidente da Undime. Exato, Né? exato. Isso, com essas características de investir na educação, de estar sempre ali próximo para ajudar os outros, de tratar bem todo mundo. E a política que está na veia, talvez uma possível candidatura aí a vereador, alguma coisa do tipo assim, futuramente. Olha, gente, eu sempre digo o seguinte, eu disse tanto não, que eu não queria isso, eu não quero aquilo, e eu me envolvi tanto e aceitei tudo que eu falava que eu não queria, hoje eu estou dentro, né? Não gostava de política e hoje eu amo a política. Quando eu fico na torcida, quando nas lives do prefeito Novinho, ele estava ali porque eu amava ouvir ele falar e a gente ficava vibrando. Ao ponto de eu disse, não quero mais assistir em casa, eu quero assistir ao vivo, eu quero estar sentado ouvindo ele falar. Chegou a Undime, né? A Undime chegou, a gente faz parte da Undime desde 2017. Nunca pensei, né, de ser presidente da Undime. Eu participei dos eventos, né? São eventos voltados à educação, são com os secretários de educação. Para quem não conhece, o que é a Undime? A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Na Undime, nós não chamamos secretários de educação, é chamado dirigentes municipais. Isso é a nível estadual? Existe o Estado, em cada Estado tem uma instituição como essa e existe a nacional, que é em Brasília. É como se fosse uma secretaria das outras secretarias Exato, municipais. exato, que traz orientações, que traz formações, né, que representa os secretários, né? Então, a gente vê o seguinte, que o secretário de Educação é como se fosse um prefeito, porque já que é uma subsecretaria, então ele é tido como dirigente, ele está dirigindo aquela secretaria. As secretarias, as prefeituras colocam o secretário de Educação na forma administrativa, mas na educação, todos, digamos assim, a Paraíba, nós nos identificamos como dirigentes municipais. Nós dirigimos as secretarias de educação, que são as maiores secretarias dos municípios, né? Então, eu nunca pensava me candidatar, colocar meu nome na instituição da Undime, mas aí um dia, sou desse jeito, eu acordo, eu disse, vou dar um voo mais alto. Eu quero, já que eu estou ajudando a educação de Esperança, está dando certo, eu quero ajudar outros municípios, porque eu comecei a observar. Eu acho que hoje nós temos 50% dos secretários da Paraíba são novos secretários. Houve uma renovação muito grande nesse período político, né? Muitos prefeitos novos, e com isso vem novos secretários. E muitos secretários que nunca tiveram a experiência como eu, de pasta. Então, a minha experiência, adaptada a eles, vai ajudar. Eu pensei, se eu posso ajudar esse povo, eu posso dar a minha contribuição. E foi assim que eu fiz. Eu disse, vou colocar o nome. Não era o secretário conhecido da região, conheci alguns, mas imagina aí, 223 municípios, e eu tenho que entrar em contato com 223 municípios, sem me conhecer, e eu tenho que falar quem é Maicon. Quem é o secretário de Esperança? O que é que ele faz? Então, se Esperança não fosse referência, quando eu chego e mostro assim, Esperança está fazendo isso, Esperança tem essa mudança, o que nós estamos fazendo em Esperança, nós podemos trazer para Paraíba, e eles acatarem, eles receberem, e foi uma grande vitória, porque nunca existia alguém dessa região que tomasse essa iniciativa. São 35 anos que a Undime tem, mas geralmente ficava entre algumas cidades do Sertão e Campina Grande, que era a maior detentora dos seus presidentes. Mas cidades pequenas, como Esperança ou região, fazer o que eu fiz. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou abraçar as pequenas cidades, porque eu sabia que as cidades maiores estavam com Campina Grande. Vou abraçar as pequenas cidades e principalmente os secretários que são novos, que não têm experiência. Essa foi a minha tática. E deu certo. Chegamos lá, estamos aí há quase 2 meses, né, como presidente. Já fizemos muitas modificações, muitas mudanças, e eu posso dizer que em quase 2 meses, o quanto de formação para técnicos, para os secretários, para os coordenadores, já realizamos.
na própria estrutura, nas redes sociais. Então, quando você me pergunta assim, eu sei o que poderia se candidatar, hoje eu não digo que não. Se você quer se candidatar a alguma coisa, quem sabe, deixa como diz, deixa as águas rolar. Deixa acontecer. Vou continuar fazendo o meu trabalho de educação muito bem feito, me dedicando muito mais. Se no futuro, queira Deus, né? Se Deus assim nos permitir, e também o grupo político também que eu respeito e estou a serviço desse grupo, desejar, estarei à disposição, sim. Eu sou muito de obedecer ao meu líder político hoje, posso ser o meu líder político, que tem uma visão ampla. Então, se ele falar assim, chegou o momento, eu estou dentro, né? Até surgiu algumas pessoas falando, né? Vai se candidatar na eleição passada, aí, foi né? eu disse, não Quem era, sabe porque na não era o próxima. tempo ainda, né? Quem sabe no futuro. Agora, no momento, eu tenho deixado que aconteça. Vamos deixar acontecer, porque eu disse que não quero me candidatar a presidente da Undime e terminei me candidatando, né? Agora, Quem sabe estaremos aí no estado no futuro. Quem Quem sabe aí a gente recebe até um convite para o MEC. Olha. E Aí. assim, tem uma característica sua que a gente já vê muito, por exemplo, na Undime, que ela veio mais para as redes sociais. Sim, sim. A gente já percebe que isso aí tá mudando. Porque a instituição ela era apagada aqui na Sim. Paraíba. Muita gente não conhecia a Undime. Os próprios secretários não conheciam a instituição direito. Pagavam anuidade, né? Existe uma anuidade, eles pagam anuidade, eles tinham as informações, mas a instituição estava muito fechada entre si. Prefeitos não conheciam, certas entidades não conheciam, entidades que são envolvidas na educação, muita gente não conhecia. Quando eu observava isso, que a instituição estava fechada, a gente vê até pelas as redes sociais apagadas, eu digo, não, tem que começar mudando, tem que trazer vida, vamos trazer Foi aí alegria. que entrou a visão do Blogueiro. influenciador digital, do Querendo ou não, blogueiro, do querendo ou não, tá pastor, vendo? que é educador, que é influenciador digital. Você acredita que eu estou doido que tem esses eventos de educação, porque eu quero me ver lá no Teatro Municipal de Campina Grande, junto com os secretários. Olha aí, gente, a educação transformadora, e mandando o povo. Sabe por quê? Porque eu acredito dessa forma. Eu acredito que eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente como pastor, eu posso fazer diferente como secretário de educação, eu posso fazer a diferença como o blogueiro em si. Por isso que eu tento sempre fazer algo diferente. É claro que você entra no perfil de alguém, você elogia, você gosta, mas eu acho que eu tenho que ter a minha identidade, fazer diferente, para não fazer a mesma coisa, porque tem tanta gente fazendo tudo do mesmo jeito, tem tanto secretário fazendo a mesma coisa, que não inova, tem tanto pastor fazendo a mesma coisa, que não inova, tem tanto pedagogo e tem tanto blogueiro, então eu disse, não, tem que ser diferente. E isso aproxima do público, né? Tirar aquela visão de que por ser pastor, por ser secretário, tem que estar ali numa posição de distância, de que nem todo De não mundo... chegar... Mas ser difícil mas sabe o que é? acesso. Porque existe muitos... Nesse período da eleição da Undime, quantos secretários que você vai falar com o meu assessor. Aí o assessor já passava para o assessor dos assessores. E assim teve secretário que eu não consegui falar, porque é distante. E eu não acho que chegou o tempo da gente estar distante das pessoas. Eu acho que é o momento de eu me aproximar das pessoas, através das redes sociais, também dessa parte interpessoal, de chegar perto e conversar. E essa parte digital, minha filha, o negócio aí me envolveu, porque depois da divulgação das escolas, chegou os bolos do povo. Então, foi nesse período que entrou a pandemia, o povo passando aí os apertos financeiros, né? E tem uma amiga minha, ela sabe muito bem, a Alcione, né? Passou um momento aí, teve que fechar o restaurante, né, também, e eu disse assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar ela. E eu disse, qual foi o bolo que tu sabe fazer bem? Estava naquela onda da novela, né, de Maria... Maria do Bairro? Não, Maria, a do bolo, a novela não é... Dona... Eu sei qual é a novela, mas eu esqueci o nome. A do Mulher do Bolo. Eu sei, eu sei que é. Pronto, é naquele período do bolo da canela. E Alcione Esqueci. fazendo bolo de canela. Mas tá lembrado qual é a novela, Sei. né? Né, que é Juliana Paz, que fazia Pronto, a versão sabe nova. Ah, sim. E ela fez, e Alcione fez o bolo de canela. Eu disse, me dá um bolo de canela desse. Aí ela me deu o bolo de canela, eu cheguei em casa. Eu disse, olha, gente, está aqui o bolo de canela da novela, melhor do que o da novela. E comecei a fazer. Eu disse, me tremia. O primeiro não deu certo, não. Vou fazer outro. Aí comecei a fazer. Depois eu gravei um vídeo individual, coloquei no Facebook, coloquei nos grupos. Nesse dia, Alcione vendeu 70 bolos. Aí eu disse, gente, eu não deu certo pro negócio. Aí eu disse, vai ter bolo? Não, eu falei assim, vou fazer bolo e cocada. Eu disse, agora vamos fazer bolo e cocada. E nisso tinha quantos seguidores, mais ou menos? Eu acho que eu não tinha nem... Eu acho que só tinha uns 10 mil. Hoje o senhor 10 tem mil. cerca de Hoje 50 já mil são- seguidores. E foi aí que surgiu a ideia também de ajudar as pessoas com sorteios, um dinheiro, esse tipo de coisa. Porque aí, nessa história do bolos, aí foi passando, né? O março, abril, maio, junho.
E começou o povo ir na minha rede social, disse pra se podia divulgar. E é claro que eu queria comer um cachorro-quente diferente. Aí, Unir o útil ao agradável, né? vamos divulgar. Chegou o mês de junho, eu chamei a Ver Mais Comunicações para me ajudar a fazer um evento. Vamos fazer um evento? Vou aqui mandar uma mensagem para várias pessoas que estão passando aí um aperto e vamos divulgar o produto desse pessoal. Vamos só abrir uma aspas aqui rapidinho enquanto o senhor fala. A Vemais é que produz o Papo Reto Paraíba. E se você quer ser patrocinador, é só entrar em contato pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp 839-8676-1617. Qualquer coisa pode botar uma mensagenzinha aí também que o pessoal vai ver. Né? Então, nisso daí, criou o evento, né? Criamos esse evento, foi uma noite que eu tive a presença aí da Ver Mais Comunicação, toda a equipe, filmando, tirando foto. Foi até 11 horas, até 11 horas da noite. Foi a minha primeira experiência de divulgação grande. E a partir daí eu comecei fazendo lives individuais, conversando com o pessoal, divulgando o material do pessoal. E vem se estendendo, crescendo, e foi surgindo. Vamos fazer sorteio, vamos continuar ajudando. Porque a minha visão começou assim, temos que ajudar os microempreendedores, pessoas que têm lojas físicas, pessoas que têm lojas virtuais, pessoas que estão fazendo lá os seus caseirinhos, mas não tem alguém que divulgue. Aí eu não só divulgo no Instagram, eu vou para o grupo, eu vou para o Facebook, eu vou para os status e vamos divulgar. E isso foi crescendo e avançando, que agora o povo é que pergunta, o senhor pode divulgar, o senhor pode me ajudar? E foi tomando uma proporção grande, muito grande, que a gente fica feliz quando a gente vê os resultados, quando alguém liga e diz assim, olha, eu consegui muitos seguidores, eu consegui vender, né? Tem uma pessoa aqui desse bairro do 40, que eu divulguei um bolo dela, ela disse assim, quando você divulgou, na mesma semana foram várias compras do bolo, né? É um bolo assim, feito um girassol. Ela sabe, aí, né, as nossas queridas aí, as Marias, né? Que fazem as delícias. Então, eu disse, vale a pena, você fica feliz de ver quando você divulga algo, aquela pessoa que está precisando de vender aquele objeto, vendeu, você ajudou, você cooperou com aquela pessoa e você se sente satisfeito. A melhor coisa é você dizer assim, quando alguém manda uma mensagem, muito obrigado porque você me ajudou. Isso é legal, esse sentimento de ajuda a gente vê desde o começo da nossa conversa que sempre existiu em você esse sentimento de ajuda, muito legal. E quando os sorteios, quando você vai entregar aquele dinheiro pro pessoal do sorteio, né? Você fica assim, oh meu Deus, que seja uma pessoa que esteja precisando desse dinheiro, que esteja verdadeiramente precisando. Aí teve o sorteio de R$500, aí veio uma pessoa lá da zona rural que estava precisando, eu disse assim, essa daqui foi mesmo o alvo. Claro que eu recebi uma chuva de mensagem, eu queria ter sido eu, por que você não pegou meu nome? O sorteio, clicou, saiu. Mas vale a pena você fazer algo por essas pessoas, né? Por isso que eu sempre estou tanto fazendo ações sociais, mesmo que não seja através do Instagram, né? Na Páscoa, né, a gente faz uma campanha de chocolate para as crianças, né? Eu saio juntando e vou para os bairros entregando. Mas quando você faz algo para as pessoas, né? Dia 17, teremos aí a live solidária, onde a gente vai continuar divulgando os perfis dessas pessoas. Dessa vez eu vou fazer diferente, vai ser de tarde e de noite, vai ser praticamente o dia todo. Vou divulgar os perfis, vou divulgar o que essas pessoas estão ali trazendo para sortear para as pessoas, mas estaremos fazendo essa campanha de arrecadação de cestas básicas para verdadeiramente famílias carentes, né? É aquela história, a pandemia trouxe muitas consequências, e uma das consequências é a fome. E a gente sabe que a gente quer que o pessoal esteja com a vacina no braço, mas a comida também esteja no prato, né? Tem que ter aquele equilíbrio, né? Então, acima do influenciador que trabalha também pelo financeiro, que a gente sabe que tem um retorno, sim. mas está a pessoa que quer ajudar. É claro que se você tiver uma loja e quiser me convidar para divulgar a sua loja, eu vou para a sua loja e divulgo com muito prazer. Você me dá uma roupinha. Mas acima disso também está a pessoa que quer ajudar, né? Como Exatamente. Falou, o sentimento de ajuda eu acho que, desde o começo. em primeiro lugar, vem querer ajudar. Aí, se você diz assim, às vezes você tem uma loja, eu ajudo você e você me ajuda. A gente une o útil ao agradável. Exato. Com certeza. Pastor, eu queria agradecer aqui a sua presença, ter batido esse papo com a gente, que acredito que foi um papo reto, sem firulas, né? Não teve filtro aqui. Teve não, então, de forma nenhuma. Eu sei que a gente poderia continuar conversando aqui por horas e estaria um teremos papo outros gostoso. momentos para a gente falar um pouco nas comidas lá de Israel, como foi engraçado. Mas Pois é, pastor que gosta de artesanato também. Também. De artesanato, que de vez em quando inventa dar um de chefe, de cozinha. Também tem o Instagram, inclusive, não tem? Eu fiz uma mudança porque eu precisava. Bom, mas isso aí, quem sabe a gente
gente fez no episódio 2. Minha gente, nem eu, tem hora que nem eu sei me reconhecer. Pois é. Pronto, hoje eu estava em João Pessoa, depois de João Pessoa fui para uma reunião. Aí agora eu estou aqui com vocês. E se tivesse algo de madrugada, eu já estava fazendo. Tudo certo. É isso. E já que está aqui, quem o senhor indicaria para ter uma conversa, um papo reto também aqui com a gente no próximo episódio? Quem eu indicaria para dar O continuidade? nome que o senhor indicaria? Eu indicaria Nobson Pedro de Almeida. Então, Nobinho. Nobinho, já se Prefeito sinta Nobinho. convidado a ter um papo reto aqui Eu com a acho que gente. falar da continuidade, falar da educação, falar de saúde, falar do trabalho dele. E também de Nobinho como ser humano, né? Como Nobinho como esperancense. Porque além de ser esse grande prefeito que ele é, esse grande político, mas é o ser humano, alguém que acredita no outro, alguém que valoriza. Eu acho que Esse é um lado que todo mundo precisa a conhecer, pessoa né? ideal. Nobson Pedro de Almeida, Nobinho, chegou a sua vez. Vim para aqui, para essa cadeira também, viu? Então já fica... Papo reto com essa equipe. Pessoal, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. Se gostou do vídeo, dá aquele likezinho, segue o canal, deixa seu comentário, quem você queria ver aqui também. E é isso, né? É isso, envia para os amigos, participa aí, deixa pergunta para Nobinho, né? Como a gente já fez o convite. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Foi um papo muito legal, a gente agradece mais uma vez a presença do senhor. E é isso, um papo reto. Valeu vocês. Até a Só próxima. agradecer e nos siga nas redes sociais. Sim, também. Um beijo no coração de vocês. Agradecer a todo mundo. Foi um prazer estar com vocês hoje aqui. Contem sempre conosco e estamos à disposição de vocês. É isso. Finalizamos nosso papo com o primeiro convidado do Papo Reto Paraíba, o Pastor Michael. E é isso. Obrigada a todo mundo e tchau, tchau. Até mais. Você acompanhou mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas redes sociais. Informação, conteúdo de qualidade. Vem pro Papo Reto Paraíba.